A troca da guarda. É maravilhoso. A salva de gala. 2, fogo! E um desfile esplêndido no rio. Esta é a melhor forma de locomoção. A cerimônia e a atração que é nosso legado real sempre está por perto. Eu sempre fui fascinada pela história, pelos costumes e pelos deveres que cercam a vida da realeza, bem como pelas pessoas extraordinárias que conservam essas tradições seculares nos dias atuais. A história da nossa realeza veio evoluindo durante 1000 anos, e nos últimos 64, a nossa rainha esteve à frente desse processo. A rainha caminhou por aqui. Este lugar está repleto de cidadãos notórios de Gales. Para homenagear o aniversário de 90 anos da nossa monarca mais longeva, eu viajarei aos 4 cantos do reino e estarei nos bastidores das residências reais oficiais de Sua Majestade. Veja, ela chegou. É um mundo com o qual estou familiarizada. Durante um ano, eu fui a xerife maior do condado de Surrey. Aqui estamos. Este é meu nome. Eu visitarei detentores de títulos reais. Ai, ótimo te ver. Bem-vinda a Inverary. Para me encontrar com pessoas a serviço de Sua Majestade. Ela gosta de harpa? Ela ama a harpa. E conhecer rituais reais. Nossa, você precisa treinar muito? O fôlego tem que estar em dia. É claro que você precisa. Nesta terceira etapa da minha jornada, eu vou à Irlanda do Norte, onde visitarei o castelo de Hillsborough, a residência oficial de Sua Majestade. Deve ser a Sala do Trono. E vou participar da celebração de uma ocasião muito especial. Fogo! Eu sempre me assusto. Eu atravessei o mar da Irlanda e viajei 20 quilômetros ao sul de Belfast até Hillsborough, no condado de Down. Esta comunidade pitoresca de 3.500 habitantes, com suas casas com terraços georgianos e uma igreja rústica, não é uma vila qualquer. Aqui é onde se encontra uma das residências oficiais de Sua Majestade. O castelo de Hillsborough não é bem um castelo, mas sim uma enorme mansão georgiana do século XVIII. É uma propriedade que os agentes imobiliários definiriam como uma moradia interiorana histórica. Sua Majestade, a rainha, tem vindo até aqui em compromissos oficiais desde seu primeiro compromisso público na Irlanda do Norte como princesa e como rainha desde seu tour da coroação em 1953. A rainha e o duque começaram sua viagem por Hillsborough, onde ficarão por 2 noites. Milhares de súditos leais aguardavam dar boas-vindas calorosas ao casal real. Sempre que Sua Majestade vem à Irlanda do Norte, o castelo Hillsborough se torna seu lar longe de casa. É um lugar grandioso, com este portão exuberante que é aberto apenas para a rainha. Eu estou em um dia muito especial, o 90º aniversário de Sua Majestade. Eu espero que haja eventos espetaculares para comemorar este marco. O castelo de Hillsborough é bem mais quisto pela rainha do que as pessoas imaginam. Antes das visitas oficiais de Sua Majestade, ela já conhecia e amava esse lugar por conta dos dias de lazer que tinha visitado sua tia, Lady Rose Granville, da família Bois-Lyon e irmã da rainha-mãe. Lady Rose morava aqui como a esposa do governador da Irlanda do Norte. Quando sua irmã veio visitá-la, a princesa Elizabeth veio com ela para passar a noite na casa da tia. Este lugar um dia iria se tornar sua própria residência real. Se a rainha estivesse na residência, teríamos o estandarte real hasteado no mastro. O mastro está vazio hoje. A última visita da rainha ao castelo de Hillsborough foi em 2014. Quem esperou ansiosamente pela sua chegada foi o homem responsável por hastear o estandarte real. Bom dia, Robert. Bom dia, Penélope. Que bom te ver. Ai, que lindo dia. Você já tem o estandarte guardado ou eles enviam o estandarte previamente para quando a rainha chegar aqui? Ele é enviado junto com a bagagem dela. Ah, sim. E quando é que você o hasteia?
Eu recebo um aviso pelo rádio quando ela passa pela entrada. Assim que ela passa pelo portão do jubileu, a bandeira já está no topo do mastro. Ela é recebida por uma bandeira esvoaçante. Se o vento ajudar. Infelizmente, a rainha não vai se juntar a nós hoje para comemorar seu aniversário. Porém, a bandeira do reino será hasteada sobre o castelo de Hillsborough para celebrar a ocasião. Do outro lado do pátio, podemos ver o corpo de oficiais em treinamento da Universidade da Rainha chegando, trazendo uma enorme peça de artilharia. Teremos uma salva de gala como parte da celebração nacional. O castelo de Hillsborough vai participar da saudação que ocorrerá nos 4 cantos do reino, do castelo de Edimburgo a Cardiff e Windsor. Em Hillsborough, 100 dos vizinhos da rainha devem comparecer nas próximas 2 horas para comemorar o aniversário de Sua Majestade. Oh, lá está a bandeira. Ela ficará hasteada lá para dizer feliz aniversário à rainha. A rainha vai comemorar seu aniversário hoje no castelo de Windsor. No entanto, sempre que Sua Majestade ou membros da família real visitam, é o trabalho da chefe do castelo de Hillsborough, Patrícia Corbett, garantir que tudo corra perfeitamente. Entre, Penélope. Obrigada. De nada. Que sala maravilhosa. Ela é linda, não é? É exuberante. Eu sei que os portões se abrem quando Sua Majestade chega. Existe alguma outra peculiaridade? Nós colocamos um tapete vermelho na porta pela qual você acabou de entrar. Há também um corneteiro da velha guarda de Hillsborough que anuncia sua chegada. O sentimento é de estima e encanto. Muitos dos empregados olham pela janela. É mesmo? Sim. As faxineiras Joan e Dorothy juntas somam mais de 16 anos a serviço de Sua Majestade, arrumando as camas e polindo os móveis da residência real para a rainha. Joan é responsável por garantir que os apartamentos reais estejam sempre impecáveis. Já Dorothy tem a importante tarefa de certificar que a realeza seja bem atendida quando passa por aqui. Hoje ela está trabalhando no polimento. Olá, Dorothy. Muitas pessoas viram para cá? Sim, isso será para as bebidas depois da salva de gala. E quando a rainha chegar, serão necessários mais limpeza e polimento? Sim. Acho que sim. Estamos muito atarefados e não importa quantas vezes eles venham, eu sempre fico apreensiva. Eu considero isso algo bom. Certamente. E ela é muito bonita. E você? Bem, eu fiquei muito empolgada quando conheci a rainha. Ela é minha pessoa favorita. É reconfortante quando ela abre aquele sorriso. Você quer que tudo esteja perfeito para eles. A limpeza é primordial. Sim, nós terminamos de limpar, depois limpamos de novo. É para garantir que tudo esteja limpo. Eu acredito que quando eles voltam para Hillsborough, seja como estar de volta a outro lar. É sim. A maior parte deles nos conhece. Charles e Camila já estiveram aqui inúmeras vezes, não é? Ele também gosta de ver rostos familiares. A sua casa também é limpa assim? Não é tão perfeita assim. Não da forma quando a rainha chega. Com certeza não. Até mesmo quando Sua Majestade não está, Joan e Dorothy têm muito o que fazer para preparar o castelo de Hillsborough para diversos visitantes e membros da realeza que comparecem para investiduras, festas ou apenas visitam esta maravilhosa casa. Algo que eu amo nessas visitas às grandes casas, mais do que qualquer outra coisa, são os livros de visita. E este, obviamente, é incrível. Aqui temos o Conde de Wessex, em maio de 2012, David Cameron, Aung San Suu Kyi, em 2013, o Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornualha, 2 assinaturas lindas que combinam muito bem. Aqui está, Sua Majestade, a Rainha e o Duque de Edimburgo em 2012. É evidente que a família real adora Hillsborough. Quem não adora? Direita, esquerda, direita, esquerda. Com a iminência da salva de gala, o corpo em treinamento começa a se posicionar.
No comando para garantir que tudo corra bem está o Tenente-Coronel Brian Johnston. Que lindo dia! É um belo dia no castelo de Hillsborough. Existem diferentes tipos de salva, não é? Uma salva de gala tradicionalmente tem 21 disparos. Qual é a história da salva de tiros? O costume, quando uma embarcação da Marinha Britânica entrava no porto, ela disparava a cada um dos seus 7 canhões para mostrar ao seu hóspede que suas armas estavam descarregadas. Após isso, o porto disparava 3 vezes para cada um desses disparos. Tradicionalmente, 7 canhões disparavam e 21 canhões respondiam. Esse era o costume quando a embarcação da Marinha entrava em um porto. Então foi assim que surgiu. Isso, correto. É maravilhoso. Qual é o intervalo entre cada disparo? O intervalo deve ser de 3 segundos. Isso é tudo. Sim, há um militar com um cronômetro que comanda os disparos de maneira disciplinada, garantindo que os disparos ocorram no momento certo. Perto do horário marcado para a salva, os vizinhos de Sua Majestade em Hillsborough estão sendo recepcionados no castelo em grande estilo. No terraço sul, os convidados se reúnem para o evento principal bem a tempo. Todos estão checando os relógios. Precisa ser na hora certa. Esquerda, direita. Eu acho extraordinário como o corpo em treinamento da Universidade da Rainha participa da manutenção de um ritual real que teve início em 1533, enquanto a população pode apreciar o espetáculo tranquilamente. Eles estão bem elegantes. Carregar. Eu odeio explosões. 1, fogo! 1, fogo. 2, fogo. 2, fogo. Fogo. É muito barulhento. 2, fogo. Eu sempre levo um susto. Fogo. Fogo. Descarregar! Pronto, foram 21. Feliz aniversário, Vossa Majestade. Foi uma cerimônia esplêndida. Eu estou na Irlanda do Norte, seguindo os passos de Sua Majestade. Para a jovem rainha, sua primeira oportunidade de conquistar o coração e a admiração do povo desta província veio no Tour da Coroação. Uma viagem de 3 dias que a levou de Belfast a Londonderry. Graças às câmeras dos noticiários, a nação estava de olho em todos os seus movimentos. Esta foi a primeira cidade em que a população teve a honra de recebê-la oficialmente. Em 1º de julho de 1953, Sua Majestade, a Rainha e o Duque de Edimburgo vieram a Lisburn no Tour da Coroação. O carro passou por aquela esquina e aqui havia uma rua. Havia pessoas por todo lado e em todas as janelas. Enormes multidões. Minha nossa, quantas pessoas. A imprensa daquela época, obviamente, era toda em preto e branco, assim como estas fotos. Porém, houve um morador local que tinha uma câmera que filmava em cores. Foi Harold Patterson, um rapaz de 23 anos do Clube de Filmagens de Lisburn, que enxergou uma oportunidade de registrar em cores o dia em que a rainha visitou a cidade. Eu conheci a viúva de Harold, Meta, e a filha deles, Hazel, para ouvir essa inacreditável história de como ele se tornou cinegrafista de Sua Majestade por iniciativa própria. Ele era muito bonito, ele era. Senhora Patterson, o seu marido sempre foi interessado por fotografia? Esse era um dos hobbies dele. Ele fazia isso por conta própria. Algo muito especial acontecia quando víamos esta câmera. Ele era um motivo de orgulho, sim. Ele tirava fotos suas, Hazel? Sim, nós temos fotografias maravilhosas da minha infância. Eram sempre ocasiões especiais. A primeira transmissão a cores na TV do Reino Unido ocorreu apenas em 1967. É por isso que as imagens da rainha em cores nesse momento do seu reinado tornam a gravação de Harold tão memorável. Lá está ela. As cores dos vestidos dela são lindas. O chapéu dela é lindo. É incrível quão perto ele conseguiu chegar. Sim, foi bem próximo.
Ele parecia estar bem no fim do caminho. Parece que ele estava perto da traseira do carro. É, correto. Como ele conseguiu chegar tão perto? Meu pai era um comerciante local e um dia um oficial da polícia foi até a loja dele. Meu pai era um oportunista. Acredito que ele enxergou a oportunidade e pediu para ter acesso para tirar algumas fotografias da rainha em sua visita. O fato de ele ter conseguido, isso é impressionante. Maravilhoso. Por favor, promova facilidades para o Sr. Harold Patterson, que deseja filmar e fotografar a visita real. Bastou que ele apresentasse isso para chegar lá. E ele entrou. Eu adoro a parte onde está escrito em um limite razoável. Em um limite razoável. Eu me pergunto o que ele estava pensando. Eu imagino que ele quebrou alguns desses limites. As gravações mostram que ele estava muito próximo. Depois de gravar tudo o que pôde no aeroporto, Harold teve 30 minutos para voltar até Lisburn. Essa é a chegada, onde, novamente, ele estava a postos para o trabalho. É lindo vê-la à luz do dia e em cores. A rainha parece tão solene e calma. É algo impressionante para sua primeira visita real, não é? É verdade. Toda Lisburn deve ter comparecido para a ocasião. Tem um homem naquela beirada de maneira bem precária. É mesmo? Ele está parado ali. Uma reverência baixa. Harold continuou praticando seu hobby e, durante sua vida, desempenhou um papel importante na comunidade local. O serviço dele pela comunidade ficou demonstrado quando ele foi condecorado com a Ordem do Império Britânico. Nós passamos o dia no Palácio de Buckingham e conhecemos o Príncipe Charles. Isso é maravilhoso. Temos muito orgulho dele. Bem, vocês sabem que a memória dele vive aqui. E com essas coisas maravilhosas. Após cativar as multidões de Lisburn, o glamuroso casal real voltou para a residência real oficial de Sua Majestade, o Castelo Hillsborough, para realizar um jantar de Estado. Durante seu reinado, o castelo tem sido uma residência real bem frequentada, um lugar onde a família real repousa e em cujos apartamentos estatais ela cedia eventos. Essa deve ser a sala do trono. Eu adoro o fato de esses tronos serem bastante utilizados. Bom, o veludo está um pouco desgastado. Bom dia, Christopher. Bem-vinda a Hillsborough, Penny. Que bom te encontrar. Christopher Warwick Lack, curador da Historic Royal Palaces, tem a invejável tarefa de tomar conta dos tesouros do palácio e contar as suas fascinantes histórias. A história desta casa é extraordinária. Eu não diria que é um castelo moderno, mas se tratando de residências reais, ele é bastante jovem. Sim, ele é jovem. Nós sabemos que a parte central da casa já existia em 1788. O governo comprou essa casa em 1925 por 24 mil libras. Foi um valor justo na época. Esses eram os bons tempos. De fato. Com a venda da propriedade, o castelo foi de residência da família Hill, que deu seu nome ao lugar, para a residência oficial do governador da Irlanda do Norte, que até a década de 70 representava a coroa na ausência do monarca. Em 1945, os tios da rainha, Lord e Lady Granville, assumiram o cargo e passaram a se sentar nesses tronos em cerimônias oficiais. Então, os governadores passaram muito tempo sentados aqui. Sim, podemos ver onde a espada desgastou o veludo. Essa é uma questão interessante, pois não sabemos se devemos restaurar o material que está desgastado. Esse é um excelente histórico do seu uso. Se observarmos os tronos em outras residências reais, veremos que elas são perfeitas e estão em perfeitas condições. Por isso fizemos o questionamento: devemos restaurá-los ou deixá-los como estão? Posso opinar? Claro. Deixem como estão. Aquele estandarte é maravilhoso. Sim, esse é um estandarte, foi feito artesanalmente. Como pode ver, ele possui as iniciais E e R, bem no topo. Quando cheguei em Hillsborough, disseram-me que as iniciais eram de Elizabeth Regina. Elizabeth, a rainha. No entanto, após vasculhar alguns registros históricos, eu descobri que, na verdade, ele foi feito originalmente para Eduardo VIII. As iniciais são de Edward Rex.
Como sabemos, ele abdicou em 1936, por isso o estandarte não ficou muito tempo exposto. Não colocaram um G nele. Não colocaram. Uma outra história que eu vi quando vim para cá é que poderia ser transformado em um C para representar Charles Rex. Ah, claro. Claro, com certeza. Estão se precavendo. Sim, absolutamente. O castelo de Hillsborough é uma das residências reais da rainha menos conhecidas. Mas para mim, esse é seu charme. É como um tesouro secreto da história real. Eu não sou a única a ser cativada por ele. Por ano, 10.000 pessoas agendam visitas guiadas pelo castelo e existem planos para abrir as portas da residência real para um público ainda maior, para que mais pessoas possam apreciar esta maravilhosa moradia. E esta sala? É a sala de estar estatal. A sala de estar. Ah, linda! Quando Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornualha estiveram aqui pela última vez, eles realizaram um concerto na Sala do Trono e depois trouxeram os convidados para cá. Essa é a sala onde os membros da realeza passavam a maior parte do seu tempo. Acabamos de passar por um retrato maravilhoso da rainha. Eu vou te mostrar. Ele foi pintado por Lydia de Burgh, a tia de Chris de Burgh. É mesmo? 1955. Ela era uma mulher bem jovem. Sim, ele tem um estilo bem característico da década de 50. Sim, é um vestido bem moderno. É verdade. Bem anos 50. Ela era bem jovem. Ela tá linda. Sim, bem jovem. Ai, lindo. Essa sala parece bem intimista. E eu amei as fotos em família. Aqui temos até uma foto de Edward VIII usando calças esportivas durante uma de suas inúmeras visitas ao castelo para jogar golfe. Agora estamos no escritório de Lady Grey. Você deve ter percebido que estamos realizando um desvelo tradicional, onde temos uma progressão de salas. Adorei essa palavra. Desvelar. Nós desvelamos a sala. Ela é mesmo requintada. Sim, nós desvelamos de fato. O castelo de Hillsborough é uma residência real em todos os aspectos. Faz apenas 2 anos desde que a Historic Royal Palaces assumiu a administração do castelo. Porém, nesse período, Christopher fez grandes descobertas que revelaram mais sobre os primeiros anos em que a rainha esteve aqui. Isso ainda não foi visto pelo público, porém eu pude ver uma prévia. Aqui está a pequena joia que eu encontrei. Isso me deixou animado. Eu o encontrei dentro de uma estante em um dos escritórios há alguns anos. Ninguém sabia o que era isso de fato. Dentro dele nós temos todos os menus, convites e cartões de todos os eventos que aconteceram aqui no castelo desde 1925. Eu adorei. Para quem estuda a história dos alimentos, isso é muito interessante. Esta é da época da guerra, 1941. Sim, absolutamente. Havia racionamento, por isso os jantares eram bem modestos. Eles tinham potage bonne femme, que é uma sopa, e boeuf à la mode, que seria qualquer carne que conseguissem comprar na época incrementada ao máximo. E pêssego e também soufflé. É magnífico. Eu poderia ler isso por horas. Eu passo diversas horas lendo isso. Eu aposto que sim. No entanto, o registro mais importante deste livro de colagens é o de uma das noites mais especiais já celebradas aqui. Eu vou folhear até 1953, quando ocorreu a primeira visita oficial de Sua Majestade. Aqui está. A visita de Sua Majestade, a Rainha e Sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo. Ai, adorável. Eles foram à Irlanda do Norte em julho de 1953. Temos aqui o menu. Consomme julienne, certamente seu prato favorito. Filé de sole Veronique, roast beef, aspargos e merengue. Uma boa sobremesa e com morangos. Traje de gala. Muito lindo mesmo. Claro, traje de gala e decorações. Minha jornada pela Irlanda do Norte me levou ao nordeste do país, para o condado de Antrim. Estou em busca de uma casa que representa algo especial para a história real, datando da época do tour da coroação da rainha. No último dia do tour, Sua Majestade se aventurou pela região de trem. Graças a esta sociedade, com esta sigla que significa a Sociedade de Preservação das Ferrovias da Irlanda, algumas dessas linhas podem voltar a funcionar. O vagão real que faz parte dessa jornada histórica permaneceu guardado por 50 anos.
Foi necessária uma certa averiguação para encontrá-lo. Porém, acredito que ele esteja neste depósito em meio a outros incríveis vagões antigos de uma época em que viajar de trem costumava ser uma ocasião requintada. Eu costumava ir ao internato em um trem como este. Dava para abrir estas janelas, porém a fumaça da locomotiva costumava entrar. E, claro, as portas de correr das cabines. Algumas cabines diziam somente mulheres. Também temos aqui os maravilhosos bagageiros. Os carregadores eram quem guardavam as malas ali. Você podia dar gorjeta a eles, talvez uns 100 pence se você tivesse bastante dinheiro. O que eu mais quero ver é o próximo vagão. Ele transportou Sua Majestade, a Rainha, no Tour da Coroação. Construído em 1911, ele foi resgatado do ferro velho em parte graças ao curador Carlos Free. Bem-vinda. Boa tarde. Estou revivendo algumas memórias. O vagão era bem parecido com este, não era? Sim, era quase idêntico. As paredes e o teto eram iguais. E as janelas? As mesmas janelas. Mas parecem maiores. A ideia era ter um vagão no qual o casal real poderia ser facilmente visto pelo lado de fora. E havia muitas pessoas? Sim, muitas pessoas. Há fotos de pessoas acenando em várias zonas rurais. Os assentos não eram comuns, eram como sofás. Não. Haviam sofás. Sofás de 2 e 3 lugares, mesas com vasos de flores e refrescos, entre outras coisas. A estrutura principal é de mogno e a maior parte do acabamento é feito de nogueira. É bem bonito. Sim, a maioria dos detalhes, como esse topo, foram feitos à mão. O papel de parede que está no teto é texturizado. Sendo branco, acredito que ele refletia bastante luz, para que pudessem ver melhor a rainha. Estou falando como uma atriz que entende do assunto. O trem real levou a rainha em uma viagem a 5 cidades, atravessando 143 quilômetros em menos de 4 horas, levando-a até Londonderry. A segunda parada deles foi a pequena cidade de Ballymoney. Quando o trem entrou em Ballymoney, a celebração das crianças podia ser ouvida a quilômetros de distância. Alex Blair ainda era criança quando Sua Majestade passou pela cidade. Foi um grande dia para Ballymoney. Todos estavam lá. A população inteira da cidade. Acredito que sim. Quantas pessoas haviam? Havia cerca de 20 mil. Dá para ver a multidão. Aqui estavam as crianças enquanto ela passou pela passarela. Nós estávamos espremidos, feito sardinhas. Porém, nós estávamos na frente. Algumas pessoas da multidão estavam no fundo, contra a parede. Foi algo perigoso. As autoridades de hoje ficariam furiosas. Porém, naquela época, elas não se preocupavam muito com isso. Não, porque era segurança para quem tinha acabado de sair da guerra. Exatamente. Eu me lembro da chegada do trem e da rainha quando ela subiu no palanque. O barulho era ensurdecedor. Não é difícil imaginar. Acredito que ela havia sido surpreendida. Ela parecia muito apreensiva. Foi um choque vê-la com uma aparência comum. Ela não usava as cores que usa hoje, aquelas cores brilhantes. Ela usava um casaco acinzentado e um chapéu escuro. Apesar da grandiosidade de toda a cerimônia, ali existia uma pessoa comum como qualquer um de nós. Quanto tempo ela ficou em Ballymoney? 10 minutos. Uau! Durou apenas isso. O que mais aconteceu em Ballymoney desde 1953? Pouca coisa, ela nunca voltou. Eu não acredito que Ballymoney deva abandonar as esperanças tão cedo. O trem real pode ter se aposentado, porém a rainha segue ativa. No ano passado, ela compareceu a 340 compromissos oficiais. E com o passar dos anos, as visitas de Sua Majestade à Irlanda do Norte apresentaram a ela as grandes mudanças na província. Faz 70 anos desde que a rainha visitou o rio Lagan, em Belfast, pela primeira vez. Desde então, ela tem visto a região crescer e florescer. Sua Majestade lançou sua primeira embarcação aqui, em 1946, quando ainda era uma princesa. Esses enormes guindastes, um deles é aquele com HW, de Harland and Wolff, nos recordam da era de ouro da indústria naval de Belfast. Um lema da época era, feito para durar bastante em Belfast.
A empresa Harland Wolff, em Belfast, foi durante um tempo a maior construtora de navios do mundo. Em 1912, o Titanic foi construído aqui, em Laggan. A rainha visitou as docas diversas vezes durante seu reinado. Uma das viagens mais recentes de Sua Majestade, em 2003, foi para acompanhar a restauração da área. Derek! Bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda. Essa foi uma viagem que Derek Booker, comandante do barco de passeio Mona, lembra-se com clareza. Como você ficou sabendo que a rainha estaria a bordo do seu barco? É uma ótima história. 6 meses antes, nos disseram que um dignatário estaria a bordo. Eu achei que seria Tony Blair ou outra pessoa. Na noite anterior, ficamos sabendo que seria a rainha. Eram 10 da noite. No dia seguinte, o barco está cheirando a tinta. E o Duque respondeu, para a rainha, o mundo inteiro está cheirando a tinta. Creio que ela ficou conosco durante meia hora. Ela era um encanto, conversava bastante. Ela assinou o livro de visitas e também assinou para Philip. Desde a primeira visita da rainha, esta região mudou drasticamente. No lugar dos estaleiros, nós temos hoje grandes estúdios de cinema. Por outro lado, existe uma parte desta paisagem que resistiu ao avanço dos tempos. Os 2 guindastes gigantes da Harland Wolff. 2 dos maiores guindastes do mundo, Sansão e Golias. Eu achei que estavam inativos. Eles ficaram inativos por alguns anos. Fizeram planos para derrubá-los, porém houve uma enorme campanha contra isso e eles foram considerados monumentos industriais. Algo que não agradou à empresa na época, mas hoje eles estão bem satisfeitos, pois recebem bastante trabalho de parques eólicos e petroleiras. Então eles voltaram a funcionar. Sim, eles são a Torre Eiffel de Belfast. Eles podem ser vistos dos aviões, dos trens, dos carros e de diversos outros lugares. Ainda hoje eu os vejo de lugares onde nunca havia visto antes. Navegar pelo rio Laggan com o capitão Derek foi uma maneira maravilhosa de passar a tarde. Mas agora eu vou 20 quilômetros ao sul de Belfast, de volta para a residência oficial de Sua Majestade, na Irlanda do Norte, o Castelo de Hillsborough. Um lar que impactou tanto sua vida privada quanto sua vida pública. Desde os 19 anos, ela vinha para cá visitar sua tia Rose, que era conhecida publicamente como Lady Granville. Elizabeth e sua tia eram bem próximas quando, em 1946, a princesa realizou seu primeiro compromisso público sozinha aqui, com o apoio de sua querida tia. De casaco e chapéu verdes, a princesa caminha pela plataforma de lançamento sob os olhares de 50 mil pessoas. Acompanhando Sua Alteza Real estão o Lorde Almirante Cunningham, a Lady e o Conde Granville. Após a visita da princesa, Lady Rose escreveu uma carta para sua irmã, descrevendo como a jovem princesa Elizabeth havia cativado o público. Eu vi uma espécie de mudança neles e os vi pensando que havia nela algo além da juventude e charme. E o mais belo foi que parecia que eles estavam comemorando dentro deles mesmo o fato de ela representá-los. Eu suponho que, de certa forma, isso é verdade. Você deve estar muito orgulhosa dela, querida. Eu estaria. A tia da rainha era uma jardineira experiente e amava os jardins aqui. É fácil ver a razão. Eles são uma mistura de estilos que remontam a 1760. Com o passar dos séculos, cada um dos proprietários colocou sua marca neste terreno e a tia da rainha não foi uma exceção. Ela redesenhou e plantou o Jardim de Rosas Granville. Que jardim maravilhoso! Eu queria que o meu fosse tão impecável assim. Dizem que a rainha é muito afeiçoada pelas adições que a sua tia fez ao jardim. Quem cuida do jardim para a rainha é Stephen Martelli, chefe de jardins e propriedades. Sua Majestade gosta de rosas? A rainha adorava esse jardim. Ela esteve conosco no passado, mas não pôde vir até o jardim. Nessa ocasião, ela pediu para que tirássemos uma fotografia do jardim para ela. Você tirou a fotografia? Sim, de uma posição elevada. Lá em cima? Lá em cima. Ela mandou os seus agradecimentos. Foi assim que eu soube que ela recebeu as fotos. Ótimo! Naquele canto temos rosas trepadeiras. E além delas, tem algo que para mim parece um monstro.
É uma única planta. É mesmo? É apenas uma planta. Estou impressionada. É a maior rododendro da Europa. Ela tem mais de 40 metros de diâmetro. Eu mesma cuido da minha rododendro, mas eu não gostaria de trabalhar podando essa planta. A rainha comemora muitas de suas visitas aqui com a adição de uma nova planta. E esta foi a primeira que ela plantou durante o tour de sua coroação. Ela tem 60 anos. Uma magnólia de 63 anos. Sim, uma magnólia. Aquilo ali atrás é uma pá. Sim, é uma pá cerimonial. Ela é usada pelos nossos convidados reais. Claro. Certo. O primeiro nome aqui é Sua Majestade, a Rainha. E aí temos a Princesa Real, a Duquesa de Gloucester, e aqui está Sua Majestade, Rainha Elizabeth, a Rainha-Mãe de 1958. Que adorável. Infelizmente, ainda não chegamos na estação do ano onde veríamos esta magnólia florescer. Entretanto, seu vizinho próximo está exuberante. Esta aqui foi plantada por Sua Majestade, a Rainha, em 11 de junho de 1993. É uma magnólia Campbelli Darjeeling. Como é bonita! Ela floresceu por completo. Ela é sempre uma grande atração nessa época do ano. Ai, só de vê-la eu já fico com vontade de tomar uma xícara de chá. É maravilhoso. Eu entendo por que de Sua Majestade amar tanto esse lugar. Ela deve guardar muitas memórias de sua infância aqui. E ela ama o Jardim das Rosas. Infelizmente, durante essa época do ano, no mês de abril, as rosas não florescem. Eu adoraria vê-las florescer. Vou perguntar ao Stefan se ele pode me enviar uma foto. Meu tour real pela Irlanda do Norte me levou ao condado de Fermanagh, a oeste da província. A rainha é recepcionada com entusiasmo sempre que visita, porém as opiniões quanto ao seu papel são divididas. Para a comunidade unionista, a rainha é o maior símbolo da aliança deles com o Reino Unido. Já para aqueles que desejam ver uma Irlanda unida, ela representa a potência que o está ocupando. Essa tensão política tem existido durante todo o reinado de Sua Majestade. Ela foi afetada pessoalmente pela morte de seu primo Lord Mountbatten. Porém, o povo da Irlanda do Norte está disposto a deixar essas desavenças para trás. Foi aqui, às margens do rio Erne, em Enniskillen, onde Sua Majestade escolheu realizar um gesto simbólico. Enniskillen foi abalada por uma tragédia quando, em novembro de 1987, durante a cerimônia do Dia da Lembrança, uma bomba do IRA detonou, matando 12 pessoas e ferindo outras 63. Porém, esta é uma cidade em que católicos e protestantes vivem lado a lado. No coração de Enniskillen, a catedral protestante fica bem em frente à Igreja Católica. Estou indo ao encontro do reitor da Catedral de St. Macartan, o reverendo Kenneth Hall, para falar sobre a marcante visita da rainha em 2012. Ai, obrigada. Bem-vinda à Catedral de St. Macartan, em Enniskillen. Então, foi por aqui que a rainha caminhou. Sim, ela entrou por esse portão e eu a recebi. Você ficou ansioso? Sim, um pouco. Então ela entrou por aqui. Essa placa é uma homenagem à visita dela. Que adorável. Sim, foi por esse corredor que eu andei com a Sua Majestade, exatamente como estamos andando agora. Ela desviou da grade por conta do salto. Como você ficou sabendo que ela viria aqui? O escritório da Diocese recebeu uma ligação dizendo que alguém queria me conhecer. Eu encontrei um rapaz que disse que algumas pessoas viriam visitar Enniskillen e que eles gostariam de ver a catedral. Então eu disse, qual o seu relacionamento com a Igreja Católica Romana no geral? E eu respondi, é muito bom, e eu sou bem próximo do Monsenhor. O que ele diria se Sua Majestade entrasse nessa igreja? E você ficou sem palavras. Eu não sabia o que falar. Eu disse, como é que eu vou dizer ao Monsenhor que ela é uma rainha e que vai nos visitar? Então eu fui perguntar a ele e ele imediatamente respondeu, não há problema, eu estou honrado. Que bom. Sim, foi maravilhoso. A recepção calorosa que ela recebeu naquele dia foi inacreditável.
A parte mais marcante da travessia que a rainha fez por este caminho em Enniskillen foi que, pela primeira vez em seu reinado, ela pôs os pés dentro de uma igreja católica em solo irlandês. Bastou apenas alguns passos para atravessar a rua, Para chegar lá. para chegar até lá. Na verdade, mais que alguns passos, quando chegamos aqui, a multidão já estava bem aqui celebrando. Monsenhor, que bom te conhecer. Que bom te conhecer, Penny. Por favor, entre. Obrigada. Não é linda? É linda. É simplesmente linda. Qual você acha que foi a primeira impressão que Sua Majestade teve? Eles estavam contentes, estava estampada no rosto deles. Mesmo. Eles estavam fascinados. Assim que entramos, eu apresentei Sua Majestade ao cardeal e ele a parabenizou pela vitória na corrida de cavalos. Ele sabia como conquistar Sua Majestade. Com certeza. Quando a rainha visitou a Irlanda do Norte, ela cumprimentou Martin McGuinness. Uma pessoa me disse à época que aquele aperto de mão era pelo seu passado. Por outro lado, quando eu cumprimentei a rainha, aquele era um aperto de mão pelo futuro. Para mim, isso foi genial. Brilhante. Após a visita de Sua Majestade, o artista local Hector MacDonald pintou um quadro da travessia da rainha pela rua. É linda. Maravilhosa. Faz as igrejas parecerem bem mais próximas, não é? O céu ficou magnífico. Ele capturou o sentimento da esperança daquele dia. Ali está você, reitor. Sim, nós temos aí uma afirmação de que a cidade e a rua são lugares importantes. É um lugar de encontros, um lugar do povo. Esse é o lugar do futuro. Bravo. A história da Irlanda do Norte é complexa e possui rupturas. O país tem sido disputado, cobiçado e dividido por séculos. Não surpreende que a história da residência real de Hillsborough tenha uma origem militar. A prova disso está bem próxima do castelo. Este é o Forte Hillsborough. Eu não sei por que ele está aqui. Ele está cercado de muralhas e possui vários portões. Esta fortaleza foi construída em meados do século XVII pela família Hill, que mais tarde deu seu nome para o vilarejo Hillsborough. É bem íngreme. Não sei quem eles queriam manter afastados, mas creio que deve ter sido alguém capaz de escalar muralhas altas. Vejam! Alguém está vindo vestindo um traje completo. Uau! O Forte Hillsborough recebeu sua carta régia em 1660 de Charles II. Ele vai tocar corneta. A importância histórica dessa construção é celebrada ainda nos dias de hoje pela velha guarda de Hillsborough. Quando a guarda de honra cerimonial se apresenta, creio que seja de costume inspecioná-los. Seria rude não fazer isso. Boa tarde, senhores. Boa tarde, bem-vinda ao Forte Hillsborough. Você está elegante, Andrew, não é? Sim, sim, claro. Você tocou a corneta naquela direção, porém o som que eu ouvi foi muito alto. O local reflete o som de volta para dentro. Nossa, você precisa treinar muito? O fôlego precisa estar em dia. Claro que você precisa. Andrew Carlyle é o corneteiro oficial do Forte Hillsborough e esses finos cavalheiros com seus uniformes alinhados são voluntários que mantêm viva essa tradição do século XVII. Os uniformes e as espadas são impressionantes. Essa é a forma como era no passado. Sim, esse uniforme é inspirado no uniforme da guarda holandesa de William III. A espada que carregamos é um sabre da cavalaria britânica de 1796. Elas parecem afiadas. Só a ponta está afiada. Eu descobri isso da pior maneira. A guarda de Hillsborough foi extinta em 1891. Porém, estes cavalheiros estão à espera e prontos para responder o chamado. Você estará de prontidão quando a família real vier a Hillsborough.
Sim, caso formos requisitados, espero que sejamos. Enquanto os guardas esperam pelo chamado, o corneteiro Andrew já está a serviço de Sua Majestade. Você toca sempre que Sua Majestade vem a Hillsborough. Sim, em todas as visitas reais. Eu fico em frente ao portão de entrada e anuncio a chegada conforme os carros vão passando. Você tem algum toque especial? Sim, eu toco a saudação real. Você pode tocar para nós? Enquanto Andrew anuncia a chegada da rainha, minha jornada pela Irlanda do Norte e minha visita à residência real de Sua Majestade vão chegando ao fim. Maravilhoso! O que mais me impressionou durante o tempo que passei na Irlanda do Norte foi a quantidade de mudanças que a Sua Majestade presenciou durante seu reinado. Ela passou por momentos bons e ruins, do seu tour de coroação em 1953 à sua visita simbólica a uma igreja católica na Irlanda do Norte pela primeira vez em 2012. Foi fascinante celebrar seu aniversário de 90 anos aqui no Castelo de Hillsborough. Fogo! Em grande estilo. Estou iniciando a minha viagem a Gales, naquela que é a mais grandiosa e venerável das residências reais que este país já viu. O castelo de Carnarvon foi uma afirmação de Edward I, feita em pedra e construída para impressionar. Se estivermos levando em conta a localização das residências reais, esta estaria em primeiro lugar, localizada no topo da ilha de Anglesey, no Estreito de Menai. Seu propósito era o de garantir uma reivindicação de soberania sobre Gales e para ser a residência oficial do Príncipe de Gales, um título que tem sido passado aos herdeiros reais desde então. 668 anos depois, nossa rainha manteve a tradição presidindo esse antigo rito de passagem. Em 1º de julho de 1969, a investidura do Príncipe de Gales ocorreu aqui, no magnífico Castelo de Carnarvon. No seu auge, o Castelo de Carnarvon foi um centro importante para o reino e suas muralhas rodeavam uma cidade inteira. Contando com 2 portões reais, um grande salão e 12 torres, ele oferecia uma acomodação incomparável. Era um castelo real digno do primogênito e herdeiro de Edward. Lá está ele, Edward II, o primeiro filho do rei inglês a possuir o título de Príncipe de Gales. Os séculos ao relento tornaram o príncipe Edward irreconhecível. Porém, quando era vivo, ele ficava bastante elegante em suas vestimentas. 21 príncipes e 668 anos depois, chegou a vez de nossa rainha coroar um novo príncipe de Gales. Apesar do castelo ter deixado de ser uma residência real há muito tempo, sua fachada ainda é régia. Esta é a Torre da Águia e aqui temos uma entrada especial. Este é o portão do monarca. Nos tempos medievais, a realeza podia vir pelo rio, atracar e entrar por este portão. Dessa forma, eles evitavam contato com a população da cidade. Acho que eu posso entrar por aqui, vou tentar. Obviamente, as coisas mudaram um pouco. A investidura do Príncipe de Gales foi um evento bastante publicizado. E o esplendor cerimonial era a palavra de ordem. A nação inteira estava empolgada, pois esse seria o primeiro evento real a ser transmitido ao vivo e em cores na TV. A rainha caminhou por aqui. Este lugar estava repleto de cidadãos notórios de Gales. Havia trombeteiros no topo das muralhas tocando a fanfarra real. Havia 4.000 convidados para a cerimônia no castelo e, como esperado, o evento contou com a presença de um enorme coral galês. Nesse grupo havia cantores do coral galês masculino de Anglesey e Bangor.
É bom saber que o coral ainda está ativo nos dias de hoje. E eles foram bondosos o bastante para voltar até aqui e cantar um dos hinos da investidura. Deus abençoe o príncipe de Gales, tanto em galês quanto em inglês. Bravo, maravilhoso. Creio que um de vocês esteve aqui em julho de 1969, foi você? Sim, sim. Que incrível! Dave Evans veio da ilha de Anglesey do outro lado deste rio e tinha 31 anos quando ocorreu a investidura. Qual era o tamanho do coral? Havia ao todo cerca de 200 pessoas. É mesmo? Tivemos que vir de carruagem de Bangor. De carruagem. Sim, passamos a noite na universidade e fomos escoltados pela polícia até o portão. Foi um dia incrível. Foi algo do qual nunca esquecerei. Por quanto tempo você praticou? Foram semanas. Muitas semanas. Por bastante tempo, sim. Aposto que sim. A cerimônia de investidura foi a culminação de meses de preparativos. Ela foi organizada pelo marido da princesa Margaret, o renomado fotógrafo Lord Snowdon, que detinha o título de vigia do castelo de Carnarvon. Enquanto isso, a febre da investidura tomava conta da nação. Artistas, artesãos e designers de todo o Reino Unido trabalharam duro para garantir que esse dia seja inesquecível. Todo tipo de ornamento estava disponível, incluindo copos, cadeiras, almofadas cerimoniais e até mesmo cortinas e lençóis. Mas não foram fabricados apenas souvenirs para acompanhar a investidura iminente. Vou entrar nessa sala pequena que não é acessível em um passeio comum. O Lord Snowdon utilizou-a durante a preparação da investidura. Ele a chamava de minha bagunça. Aqui dentro temos alguém que desempenhou um papel importante, porém de pouca notoriedade no evento. Olá, David. Oh, como você está? Durante os anos 60, David Mason era um jovem metalúrgico que trabalhava com técnicas experimentais envolvendo ouro. Ele recebeu um pedido para produzir a nova coroa para a investidura em um curto prazo. A coroa verdadeira é feita de ouro maciço. É ouro 24 quilates. Um rapaz foi fazer a marcação escrita feito na Inglaterra e antes que eu pudesse impedi-lo, ele bateu o marcador na parte interna da coroa e a coroa se despedaçou no chão. Isso aconteceu em junho e faltavam 3 semanas para a investidura e não havia coroa. David tinha uma tarefa difícil em mãos. Ele não apenas precisava fabricar uma nova coroa, como também precisava fazer o item mais difícil, a esfera que fica no topo da peça. Eu não sabia como fazer essa esfera de ouro totalmente íntegra, sem emendas e nem rachaduras. Isso me deixou perplexo. Foi um sábado e, enquanto eu assistia a TV, que eu vi uma partida de tênis de mesa. De repente, eu voltei a minha atenção para a bolinha. Depois disso, nós pegamos uma bolinha de ping-pong e a colocamos em uma solução de ouro. Durante 4 dias, ela acabou indo parar no topo da coroa. Oh, essa esfera é, na verdade, uma bolinha de ping-pong, porém uma feita de ouro. Sim, dentro dela há uma bolinha de ping-pong. Tudo foi feito tão às pressas que, quando a rainha colocou a coroa na cabeça do príncipe e a soltou, ele segurou a coroa imediatamente, pois não estava conseguindo posicioná-la corretamente, visto que ela não servia. Eu estava com medo de que a coroa acabasse caindo. A pompa dessa cerimônia teve seu ápice com o ritual da investidura, realizado por uma mãe e seu filho. A cerimônia foi realizada aqui, neste maravilhoso círculo de ardósia galesa. Houve um momento em particular na cerimônia quando a rainha abotoou a capa do príncipe, então com 20 anos. Foi um momento de ternura em meio ao mar de espetáculo e pompa. Eu, Charles, príncipe de Gales, declaro-me seu súdito de corpo e vida.
Com a cerimônia atingindo seu clímax, ao redor do globo, impressionantes 500 milhões de pessoas estavam em frente às suas televisões, acompanhando esse evento histórico em Gales. A seguir, a rainha apresenta um novo príncipe de Gales à nação. O povo saiu dos bares lotados e começou a aplaudir. Bem aqui, eu estou seguindo os passos do príncipe Charles a todo vapor. Não consigo ver os trilhos. Eles sumiram. E estou conhecendo os súditos mais leais da rainha. Ele é muito forte. Estou em Gales, visitando alguns dos lugares e pessoas que estão a serviço de Sua Majestade. Eu comecei a minha jornada em Carnarvon, um castelo que mora no coração da rainha. Foi aqui que, em 1969, ela investiu seu filho mais velho como príncipe de Gales. É justo dizer que grande parte dos príncipes anteriores, uma mistura de ingleses, escoceses e alemães, não demonstraram interesse por Gales. Porém, Charles, como preparação para sua cerimônia, passou por um curso intensivo sobre Gales na Universidade de Aberystwyth. O príncipe está passando por um curso de 9 semanas sobre a língua e história galesa na universidade. Enquanto eu estiver na universidade, o príncipe Charles ficará no dormitório Penticellen. Seu vizinho de quarto é o nacionalista galês. Em tom de brincadeira, o príncipe disse: "Espero que ele não fique chutando a parede." O final da década de 60 foi um período turbulento para a monarquia em Gales. O nacionalismo galês estava crescendo e era essencial que o príncipe Charles conquistasse o apreço da população galesa. O jornalista político Glyn Mathias lembrou no dia em que a rainha apresentou o novo príncipe de Gales às multidões. Nós nos encontramos na mesma sacada onde isso aconteceu. Aqui foi onde Sua Majestade apresentou o novo príncipe de Gales para o público, correto? Sim, e a população aqui em Carnarvon estava empolgada. A cidade inteira estava comemorando, a população estava se aglomerando no caminho da procissão. O povo saiu dos bares lotados e começou a aplaudir. Os galeses estavam ansiosos por isso, não? Sim, sim. A maioria dos galeses eram favoráveis, porém era um período turbulento em Gales. O primeiro premier nacionalista de Gales foi eleito em 1966. A Sociedade da Língua Galesa estava depredando placas de trânsito em inglês com tinta. É sério? Havia também campanhas com o uso de violência, como a explosão de gasodutos e instalações. Por essa razão, esse local estava abarrotado de policiais e agentes especiais. Mesmo assim, houve um enorme clima de celebração com muitas pessoas ansiosas pela realização desse evento. A população reunida na praça de Carnarvon deram ao príncipe calorosas boas-vindas que ficarão registradas para sempre como uma demonstração de afeto. Você enxerga mais alguma investidura no futuro? Podemos levar em conta a forma como o povo de Gales vê a monarquia, o príncipe Charles e o príncipe William. O príncipe William é muito popular e passou bastante tempo aqui em Anglesey, pilotando helicópteros. Ele conquistou muito respeito com isso. Acredito que ele terá um enorme apoio quando chegar a hora de suceder o príncipe Charles como príncipe de Gales. Se temos ou não uma investidura desse tipo, será uma questão de política interessante. Após sua investidura, o príncipe Charles partiu em uma excursão real à moda antiga. Essa foi uma oportunidade de testar um pouco do galês que ele aprendeu. Foi um tour enérgico de 4 dias que levou Sua Alteza Real do Castelo de Carnarvon, passando pelo interior rural de Gales até chegar à costa sul, encerrando-se no Castelo de Cardiff. Foi o início da história de amor entre o príncipe e Gales. Em 2007, ele e a duquesa da Cornualha passaram a residir em Carmarthenshire, em uma tradicional casa de campo galesa.
Estou partindo na minha própria jornada para visitar os lugares de Gales que têm um significado importante para o príncipe de Gales e para a rainha. Olá! Obrigada. Que fofo. Estou entrando a bordo da ferrovia das Highlands de Gales e Festinion e Snowdon. Tchau! Esta estrada de ferro do século XIX trabalha como uma linha histórica, transportando mais de 250 mil passageiros todos os anos. Todos eles tão animados quanto eu em voltar ao tempo nas locomotivas a vapor. A locomotiva deste trem se chama Prince. Construída para esta ferrovia em 1863. Ela foi nomeada em homenagem ao príncipe de Gales, o filho mais velho da rainha Victoria, o futuro rei Edward VII. E assim como eu, ele deve ter considerado essa a melhor forma de apreciar Snowdon. Quando este trecho da ferrovia foi reaberto em 2003, o condutor do trem foi nada mais, nada menos que Sua Alteza Real, o Príncipe Charles. Se ele pode, o que me impediria de tentar? É muito duro. Tony Williams foi o condutor que esteve ao lado do Príncipe Charles em 2003. Começamos assim. Basta segurar aqui e eu estarei pilotando o trem. Esse barulho encantador me faz lembrar da minha infância. O cheiro de óleo no vapor pode ser bem viciante. É por isso que eu estou aqui. Depois de sentir esse cheiro, você nunca mais vai querer sair daqui. Estamos em uma curva. É preciso ir mais devagar? Não, a velocidade está boa. Tem certeza? Sim. Se eu pareço apreensiva, é porque estou. Não é tão fácil quanto parece. Não consigo ver os trilhos. Eles sumiram. O condutor Tony confia tanto na minha habilidade que deu uma pausa. Quanta coragem. Eu ainda estou nos trilhos. Você poderia dirigir no meu lugar amanhã para eu tirar um dia de folga. Esta gloriosa ferrovia foi construída para transportar a ardósia das minas de Snowdon. Várias espécies de mineração têm sido importantes para a indústria de Gales. Não temos apenas o carvão ao sul. Nas montanhas ao norte existe uma longa tradição de mineração de cobre, chumbo, prata e ouro. Mas este não é qualquer tipo de ouro. Este é o ouro régio. Quando a rainha-mãe se casou em 1923, ela fez seu anel de casamento de ouro galês. Ao longo dos anos, o ouro da região tem sido dado de presente à realeza, permitindo que a rainha, o príncipe Charles e, mais recentemente, o príncipe William e a duquesa de Cambridge preservassem essa tradição. Com este anel, caso-me contigo. O ouro do anel de Catherine veio das colinas que ficam ao redor da pequena cidade galesa de Dojedley, no norte do país, onde, em meados do século XIX, havia uma indústria de mineração de ouro muito lucrativa. Eu estou indo ao encontro de um dos últimos empregados que trabalhou nas minas de ouro de Gales, Ray Roberts. Que lindo dia! É verdade. Onde estamos exatamente? Nós estamos logo embaixo da mina de ouro de Wingerlen, no centro da zona de mineração de Gales. Quando foi que a mineração acabou? Cerca de 18 anos atrás, quando a última mina fechou. E ainda se encontrava ouro nela? Sim, eles não pararam porque o ouro acabou. Foi porque estava ficando caro alcançar esse ouro. No auge da corrida do ouro, havia centenas de mineiros trabalhando nas montanhas. Esta é a entrada da mina. Esta é a mina Gwynedd, um local que produziu ouro até 1998. É muito úmido e o teto não para de gotejar. Qual é o comprimento desses túneis? Eles passaram pela montanha inteira. Se eles precisassem descer, eles faziam um poço e começavam a cavar um novo túnel a partir dele ou cavavam outro poço. A montanha tem vários quilômetros de túneis. Como era trabalhar em uma mina como esta? Escuro, frio, triste e úmido. Eu gostava de trabalhar aqui, era agradável. Eu prefiro evitar esses adjetivos.
Apesar da mina ter sido fechada em 1998, ainda há uma grande demanda pelo autêntico ouro de Gales. Mesmo depois de ter trabalhado por anos com ouro, Ray ainda é fascinado por esse raro metal galês. Meu Deus, isso é ouro de verdade. Sim, é possível encontrar pedaços maiores por aí. Esse foi o pedaço maior que eu encontrei. Esse é um pedaço enorme. Quanto que ele pesa? Quase 5 gramas. Incrível. Seria possível diferenciar o ouro galês do ouro que eu estou usando? O ouro de Gales tem uma cor mais viva. Ele parece ter uma cor rosada. Sim, Você acredita que viverá para ver a mineração sendo retomada aqui? eu espero que sim. A empresa para a qual eu trabalhei tem planos para reabrir a mina de Wingulane. Boa sorte, espero que haja muito ouro nessas colinas. Acredito que há, por que não haveria? Com uma pitada de sorte, essa indústria galesa histórica vai voltar à ativa e, se tudo der certo, vão reabastecer os estoques dos ourives reais. Eu estou deixando as montanhas de Snowdon para trás e indo para o sul, assim como o Príncipe Charles fez no seu tour da investidura. Vou fazer uma parada no condado de Pembroke, na costa sul. É uma região de Gales conhecida por conta de algo que a rainha considera ser tão precioso quanto o ouro real. Boa menina, boa menina. Vem aqui me dar um beijo. A rainha ganhou seu primeiro corgi quando ainda era pequena, e desde então ela ama essa raça. Eu concordo com ela. Eu mesma tive 4 deles e eu sei como conquistá-los. É bem simples. Iti. Pronto. Faça alguma coisa? Existem 2 tipos de corgis. Iti é uma Welsh Corgi Pembroke, típicos do condado de Pembroke e a raça favorita de Sua Majestade. Eles são menos compridos e mais leves que seus primos distantes, os Welsh Corgi Cardigan. Mary Davis é uma criadora de corgis de Pembroke, ganhadora do Prêmio Crufts. Aqui estão seus amigos. Espera! Ela é muito forte. Mary e seus cães estão a serviço de Sua Majestade de uma maneira única. Há quanto tempo você cria corgis? 35 anos. É mesmo. E alguns dos seus cães já foi para o palácio? Em 1993, a rainha usou um dos meus cães para reprodução. Quantos filhotes ele produziu? 4. Você ficou com algum? Eu tenho um chamado Quiz. Eu achei que você ia falar Queen. Corgis são ótimas mascotes, mas é bom lembrar que até pouco tempo atrás era comum ver estes pequenos cães trabalhando nas fazendas e nos campos do oeste galês, onde eles são criados especificamente para pastorear o gado. Dá para imaginá-los guiando os rebanhos, não é? É verdade. Eles estão nos pastoreando agora. A rainha sempre foi leal a esta raça. Do que você acha que ela gosta neles? Eles se adaptam muito bem. Ela precisa que eles fiquem no Palácio de Buckingham, em Windsor e em Sandringham. Eles são leais aos donos, por isso não se importam com o local onde vão. A rainha já teve um total de 30 corgis durante sua vida e inventou seu próprio cruzamento entre um corgi e um dachshund, uma raça híbrida conhecida como Dorji. Daphne Slark esteve com Sua Majestade em diversas ocasiões na sua função de administradora do canil do reprodutor de corgis da rainha. Você costumava levar filhotes à rainha para que ela escolhesse um ou 2? Sim, quando ela queria um filhote, nós costumávamos levar alguns até Windsor para mostrar a ela. Em uma ocasião, ela estava indecisa entre 2 filhotes e ficou com os 2. O príncipe Charles e a princesa Anne estavam lá e ela disse a eles: "Não contem para seu pai que eu arranjei 2 filhotes novos." E quando os cães da rainha tiveram filhotes, eles me ligaram e perguntaram se eu gostaria de ficar com um deles. Ela fez isso, que adorável. Era um cachorro muito bonito. Qual era o nome dele? James. O nome dele em Windsor era Jet. Quando a rainha veio para cá, em 1982, eu escrevi uma carta perguntando se ela gostaria de vê-lo e ela respondeu que sim. Ela disse que a rainha ficará feliz de se encontrar com você em Cambria House, à 1 da tarde, na quinta-feira, 8 de abril. Aqui está você.
Ela ficou contente ao vê-lo de novo? Aposto que sim. Ah, ela ficou sim. Ai, que bela foto. Ele se comportou? Bastante. Graças a Deus. Ele sabia que Sua Majestade estava perto. Creio que sim. O que ela prefere neles? Beleza ou personalidade? A preferência é pela personalidade e docilidade. Eles são animais bem afetuosos. Sim, eles são. As pessoas acreditam que eles não são dóceis, que gostam de morder os pés. Só quando querem. Eu me lembro de quando tive meu primeiro corgi. Eu disse ao encanador: arranjamos um cachorro novo. Ele disse: eu amo cachorros. Eu odeio apenas uma raça. Qual seria? Eu disse, e ele respondeu: corgis. Eu acho interessante que esse pequeno cão da fazenda tenha se tornado um mascote real em menos de um século, tudo graças a Sua Majestade, a Rainha. Estou em Gales, conhecendo pessoas e visitando lugares que são muito relevantes para a rainha e para Sua Alteza Real, o Príncipe Charles. Minha jornada me trouxe até a costa do condado de Pembroke, onde o jovem príncipe de Gales de 20 anos desembarcou do iate Britannia em 1969 no tour da sua investidura. Para repetir sua jornada, eu também viajei por água. Estamos em Ramsey Sound, perto da costa de St. David's. O dia aqui no mar está extraordinário. No entanto, ouvi de fontes confiáveis que este é um dos trechos mais perigosos da costa de Gales. Ainda bem que temos um barco salva-vidas por perto. Como moradores de uma ilha, nossa prioridade sempre foi a segurança no mar. O rei George IV foi o primeiro patrono do Instituto Real Nacional de Barcos Salva-Vidas em 1824. A rainha ocupa esse cargo desde 1952, sendo esse um dos primeiros patronatos de seu reino. A serviço de Sua Majestade, chefiando a equipe de St. David's, temos o timoneiro Dan Jones. Sua Majestade é a patronês da RNLI. Ela já esteve em St. David's? Creio que ela esteve na catedral em 1955. Um dos timoneiros que me antecederam comandou um grande resgate durante uma tempestade onde um navio petroleiro se partiu ao meio. Eles resgataram 35 pessoas da popa do navio. Sim. Minha nossa. Como patroness, a rainha parabenizou pessoalmente o timoneiro William Watts Williams e sua equipe pela bravura. Atualmente, o apoio constante dela a esta instituição atrai fundos para projetos como a estação de barcos de St. David's, que custou 9,5 milhões de libras e está em construção. Ela tem todos os equipamentos que vocês precisam. Sim, essa é a parte mais importante. As duas torres que temos atualmente são de 140 anos atrás e não possuem ferramentas para gerenciamento de risco nem salas de treinamento. Da época dos barcos a remo. Sim, temos remos e velas. Quem vai inaugurar a sua nova estação? Eu não sei dizer, talvez você possa voltar aqui no futuro. O encontro da rainha com os heróicos salva-vidas de St. David's aconteceu bem perto daqui, na Catedral de St. David's. Uma cerimônia esplendorosa na Catedral de St. David's, o Santuário Nacional de Gales, com a participação da rainha e do duque. A visita à catedral foi histórica. Foi a primeira visita de um soberano desde Eduardo I. A visita de Sua Majestade em 1955 foi o início de sua relação especial com a pequena comunidade de St. David's. Em 1995, ela concedeu a este assentamento rural de 1,6 mil pessoas o status de cidade após o governo recomendar que seu status histórico fosse reinstaurado. O mais intrigante sobre esta catedral é que Sua Majestade tem um assento próprio aqui dentro. Toda catedral possui um capítulo, que é um conselho que supervisiona suas atividades. No entanto, St. David's é a única catedral a honrar a monarca com uma posição oficial no capítulo e um assento próprio. Esta associação real tem um passado sombrio. No século XVI, quando Henrique VIII dissolveu os monastérios, o colégio religioso associado a este monastério foi extinto e o chefe do colégio foi expulso do capítulo.
Desde então, essa posição tem sido passada entre os monarcas. St. David's também foi uma das anfitriãs do tour da investidura do Príncipe Charles. Ele certamente deve ter visitado o assento de sua mãe. Indo mais a leste, sua próxima parada foram os vales de mineração no sul de Gales, uma região que passou por muitos momentos bons e ruins. O tio-avô do Príncipe Charles e o último príncipe de Gales, o rei Edward VIII, vieram até aqui durante a crise de 1936 para oferecer apoio à comunidade de mineradores. A parte mais tocante da sua visita foi em Dulles, onde tudo estava negligenciado e deserto. O rei disse: algo será feito. No início da década de 50, a indústria estava novamente ativa, mas ainda enfrentava problemas. Durante o reino da rainha, a região sul de Gales passou por grandes mudanças. Quando ela subiu ao trono, esta paisagem estava repleta de usinas de aço e carvão. Há 50 anos, em 1966, a rainha veio até aqui visitar uma cidade de mineradores de carvão próxima a Merthyr Tydfil. O nome da cidade era Aberfan. A morte não é algo distante das comunidades mineradoras de Gales. Porém, um desastre como esse vai além de qualquer limite da experiência e do aceitável. Em 21 de outubro de 1966, uma montanha de detritos de mineração que ficava no topo da colina acima da cidade desmoronou, provocando um deslizamento catastrófico. 5 minutos depois, a escola primária foi soterrada. 116 crianças e 28 adultos morreram no desastre que ainda é lembrado por aqui. Ela era chamada Pantglas. Sim, Pantglas. Esse era o nome da escola. Era a escola Pantglas. Geoff Edwards foi a última criança a ser retirada da escola com vida. Esta é a área principal. Sim, é aqui que a escola ficava e onde hoje fica o Jardim Memorial. Cada uma das áreas verdes representa uma sala de aula. Esse corredor por onde estamos caminhando era o salão principal da escola. No dia 21 de outubro de 1966, ouviu-se o som que parecia ser de um trovão e que foi ficando cada vez mais alto. A professora, então, acalmou os alunos, dizendo que era apenas um trovão. O trovão era o som do deslizamento da montanha que estava indo na direção do vilarejo. O material veio da encosta da montanha, derrubou a parede que ficava aqui e soterrou tudo até o local onde eu estava. Eu estava sentado bem aqui. Suponho que tenha sido o prédio que... Foram o prédio e os detritos. O teto desabou e eu fiquei soterrado nessa avalanche de materiais. A única razão pela qual eu sobrevivi enquanto os outros alunos morreram foi eu estar em um bolsão de ar onde eu pude respirar. Das 34 pessoas da sala, somente 4 sobreviveram. 8 dias após o desastre, Sua Majestade e o Duque de Edimburgo vieram a Aberfan para prestar suas homenagens e conhecer alguns dos pais. Ela foi ao cemitério e ficou visivelmente abalada. Nas conversas que tive com os pais dos alunos, eles disseram que sentiam que ela não veio aqui como uma rainha, mas sim como uma mãe. A solidariedade que ela expressou a esses pais foi como a de uma mãe que havia acabado de perder o seu filho. Entendo. Há mais pessoas vivas que se lembram de 1966? Sim, muitas delas ainda vivem nas mesmas casas. Esse ano é o 50º aniversário do desastre. Algumas pessoas ainda esperam que seus filhos voltem para casa, mesmo depois de 50 anos. Desde 1966, a rainha fez outras 3 visitas a esta pequena comunidade. A visita mais recente e marcante foi a de 2012, quando ela veio inaugurar oficialmente a nova escola primária de Aberfan, cumprindo uma promessa que ela fez a um dos pais após a tragédia. Ela foi recepcionada na entrada pela diretora Simone Roden.
Acredito que estava bem diferente na época. Sim, a calçada que está na nossa frente estava repleta de crianças balançando bandeiras e bastante animadas pela chegada de Sua Majestade. Você apresentou o lugar a ela? Sim, eu tive a sorte de levá-la em um passeio pela escola. Você pode me levar? Claro, obrigada. Esta é a placa que Sua Majestade inaugurou com a data oficial da inauguração da escola. Ela viu este retrato? Sim. Ela gostou? Ela sorriu. Ai, é bem iluminado. É lindo, não é? É adorável. As crianças de hoje sabem alguma coisa sobre o desastre que aconteceu? O desastre é debatido na escola, é parte da nossa história, faz parte da nossa assembleia, visto que estamos próximos do seu aniversário. A visita da rainha, no entanto, foi sobre a inauguração dessa escola e foi um motivo de celebração. O desastre de Aberfan será sempre lembrado, porém esse dia foi sobre olhar para o futuro e aceitar o que está por vir. Bravo, maravilhoso. Depois disso, ela saiu por ali. Sim, o helicóptero estava esperando por ela. Oh, acho que o meu ainda não chegou. Vai chegar a qualquer momento. Nada pode preparar alguém para uma visita a Aberfan. O sentimento da tragédia ainda persiste. Uma visita da rainha não pode mudar isso, porém, vendo essa escola, eu percebi que a presença dela atrai a atenção e o apoio de toda a nação. Talvez esse seja um dos papéis mais importantes dela. Eu iniciei minha jornada por Gales no Castelo de Carnarvon, construído por Edward I para consolidar seu poder e riquezas em Gales. Enquanto buscava reforçar seu controle sobre as fronteiras, ele buscou modernizar as moedas do rei com a criação de uma ambiciosa nova Real Casa da Moeda na Torre de Londres. Esta é uma instituição real que tem atuado ativamente nos últimos 1000 anos. Em 1968, ela encontrou em Gales um novo lar no período que antecedeu a decimalização. A rainha e o príncipe Charles realizaram a cerimônia de inauguração. A prioridade será produzir 4 bilhões de moedas decimais, que serão necessárias quando o Reino Unido adotar os decimais em 1972. Eu vou conhecer o curador sênior Graham Dyer, que começou a trabalhar na Real Casa da Moeda na década de 60. O monarca sempre esteve associado com a Real Casa da Moeda. Com certeza. Nós nos enxergamos como servos da monarquia há mais de 1000 anos. Sua Majestade ainda se envolve de alguma forma? Sim, pois ainda lidamos com as moedas da rainha e ainda precisamos da sua autoridade para emitir mais moeda. Durante seu longo reinado de 64 anos, é extraordinária a quantidade de retratos que tivemos nas moedas, não é? O costume é atualizar o retrato aproximadamente a cada 20 anos. O primeiro retrato de Mary Gillett, no ano de coroação, foi de 1953. Ela era tão jovem naquela época. Jovem e linda. Ela transmite um sentimento de uma nova era elisabetana. E de esperança. Quem tem a minha idade se lembra. Eu lembro. Esse foi o busto seguinte e ele foi feito levando em conta a decimalização, para diferenciar as moedas decimais das moedas antigas. Entendi. O retrato da rainha foi atualizado novamente em 1985 e depois disso, em 1998. Acabamos de adotar um 5º retrato para a nova cunhagem. É esse aqui? Ele é feito por Judy Clark. Essas foram produzidas neste ano. Essas são moedas especiais feitas para o aniversário de 90 anos da rainha. Elas valem algum dinheiro? Essas moedas possuem um valor de face. Essa é de 1000 libras e essa outra é de 500 libras. Se eu for a uma loja, eu consigo comprar algo com elas? Não. Ela tem 1 quilo de ouro. Esta aqui tem 1 quilo de prata. É mesmo? Nós damos o valor de face de 1000 libras e 500 libras para elas para que sejam consideradas moedas, mas tem um valor de coleção muito maior. Então, quando eu receber uma moeda de 1000 libras, eu não vou gastá-la, vou guardá-la. A próxima parada é o Departamento de Design da Real Casa da Moeda para conhecer a entalhadora de moedas Carrie Davis.
Carrie, como a moeda começa? Para as moedas do Reino Unido, nós fazemos uma reunião de design e depois uma competição anônima. Até para o retrato de Sua Majestade. Para a rainha era necessário entregar um modelo. É diferente de qualquer outra competição que nós realizamos. Assim que o design é aprovado, um molde grande de gesso é criado para que os entalhadores acrescentem os detalhes. A melhor forma de ilustrar esse processo é mostrando para você a Jemima Patapocinha. Eu a adoro. Tudo se inicia com um disco liso. Nós transferimos o projeto para a superfície e entalhamos o que chamamos de negativo. Para tirar o molde, nós aplicamos o agente antiaderente para que possamos separar as metades quando a massa líquida endurecer. A parte mais interessante é que ela está usando uma capa e é possível ver as penas por baixo. Vocês são incríveis. Eu vou poder gastar a Jemima Patapocinha? Sim, ela vai estar na moeda de 50 centavos. Jemima Patapocinha, Pedro Coelho e seus amigos serão cunhados em breve em um conjunto de moedas de 50 centavos para comemorar os 150 anos do nascimento de Beatrix Potter. Mas a Real Casa da Moeda não apenas projeta as moedas, ela também produz o dinheiro. O chefe da equipe, Jamie Bennett, vai me levar até a sala de produção, um dos lugares mais barulhentos de Gales. O que são elas? Essas são moedas de 1 libra que vão entrar em circulação no próximo ano. A Real Casa da Moeda atualmente está produzindo impressionantes 1,4 bilhão dessas novas moedas de 1 libra. Cada uma delas com um novo retrato da rainha em seu 90º aniversário. Elas foram projetadas especialmente para impedir falsificações, e sua característica mais notável é que ela possui 12 lados, assim como a antiga moeda de 3 pences. Nós verificamos cada um dos lados do verso e depois do inverso. Não temos rachaduras, a qualidade é boa. Quer pegar uma? Sim. Pode colocar as mãos. Veja só. Elas nem parecem dinheiro. Para nós é apenas metal. Você não pode enxergá-las como dinheiro, caso contrário, seus olhos vão virar cifrões. Com os 2 bilhões de moedas britânicas sendo cunhadas todos os anos em Gales, os trocados que vão parar no seu bolso carregam séculos de uma antiga tradição real que não vai sumir tão cedo. Que lugar extraordinário! A criação de projetos e a fabricação do dinheiro. Eu estou feliz por ter visitado a Real Casa da Moeda. A última parada do tour da investidura do Príncipe Charles em Gales em 1969 foi Cardiff, onde ele presenciou uma vasta quantidade de atrações e eventos musicais. Ocorreram demonstrações de esportes e atividades recreativas que foram apreciadas pelos jovens. Parece que o Príncipe Charles também as apreciou. Eu cheguei ao fim da minha jornada pelo país. Não consigo imaginar uma forma melhor de encerrar minha passagem por Gales do que passear pelos campos do castelo de Cardiff enquanto ouço essas adoráveis moças tocando harpa. 4 dessas jovens e talentosas musicistas são do Real Colégio Galês de Música e Dramaturgia. A harpista do meio é Claire Jones, a antiga harpista oficial do Príncipe de Gales. Você não é mais a harpista do Príncipe de Gales. Não, eu estive neste posto durante 4 anos e nesse período eu participei de 180 eventos da família real, incluindo apresentações particulares para Sua Majestade, a Rainha. Ela gosta de harpa. Ela ama a harpa. Eu também toquei no maior evento da minha vida, que foi o casamento do Príncipe William com a Catherine Middleton. O Príncipe de Gales reinstaurou o cargo de harpista. Ele o fez. Agora serão 5 harpistas. Essa é uma chance para jovens galesas de crescerem nessa carreira. Algumas dessas jovens aqui hoje estão aptas para o cargo de harpista real. Talvez alguma delas consiga esse cargo. Maravilhoso. Estarei torcendo por vocês. É bastante apropriado que minha viagem pela terra da música se encerre com um encontro melodioso. Minha jornada para visitar as residências oficiais de Sua Majestade me levou aos 4 cantos do reino, e que jornada ela foi! Eu tive a sorte de visitar castelos. Eu viajei em lindas embarcações. Ai, glorioso!
e conheci pessoas que preservam algumas tradições reais curiosas e maravilhosas. Disparar! Alguns desses costumes se mantiveram os mesmos durante séculos. No entanto, o que mais me impressionou em minhas viagens foi a forma como o Reino Unido mudou durante o reino de Sua Majestade. Aqui está o telefone dela. A tecnologia avançou, o mundo encolheu e o nosso sentimento de identidade regional cresceu. Porém, em meio a esses tempos de mudanças, a rainha foi uma constante. A dedicação dela pelo nosso país é muito notável. Feliz aniversário, senhora!